Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um MetaCast, sempre com convidados de ponta, e hoje não tá por menos. Sempre aqui junto comigo, ele, Giorgio Toniolo. É o apresentador de vocês que não usa ponto. Se vocês forem ver ali do lado, ó, tem gente soprando no ouvido dele. Mas porque eu tô trabalhando enquanto tô aqui, tem que trabalhar, tem que fazer mais coisas, né? Antes de qualquer coisa, antes de apresentar nosso convidado de hoje, cara, agradecer. Fabião, dá um oi aí pra gente. Oi, e aí, beleza? CEO da Coin Livre, pelo patrocínio, pela parceria. Pessoal do Fortalk. Fortalcast por emprestar sempre esse estúdio maravilhoso pra gente, com a melhor estrutura, com as melhores pessoas aqui. Não tenho o que dizer desse acolhimento que a gente tem. E tem mais uma ainda, né? @ABrunaAmaral, que acabou de aparecer aqui no fundo, que resolveu a minha cara, porque eu tô com cara de quem foi atropelado. Essa teve trabalho, hein? Ela já chegou aqui há 8 horas trabalhando seguida. 40 minutos tá suando, chorando, mas enfim, ficou isso daí. Maquiadora, cabeleireira, e tá muito melhor do que é normalmente, tá? Eu sei que não tá bom, mas tá muito melhor. Mas vamos que vamos. E assim, você já sabe como é que funciona. Todos os arrobas, todos os perfis dos nossos convidados, a gente vai estar tudo aqui no perfil. Não esquece de curtir, compartilhar, seguir todo mundo, né? Porque isso aqui dá um trabalho do cacete pra fazer. Tá todo mundo aí embaixo. Ó, entra em todos os links, dá aquela moral, segue, inscreve, compartilha, faz tudo. Porque hoje, cara, olha quem tá aqui, é o Felipe Cabral. Você sabe quem que é o Felipe Cabral? Cara, que cara sensacional. Ele é analista e desenvolvedor de software. Dono de banco, de fintech. Hoje também ele trabalha no mercado Bitcoin, no sistema de B2B. E ele vai falar mais pra gente de tudo isso. Ele vai explicar melhor, porque você sabe que a gente vai traduzir tudo também, viu? Dono de podcast, agora colega nosso. Influencer. Assim, estamos entrevistando um colega que tem currículo dele aqui tem 18 páginas. Não dá pra falar. Tem mais experiência que a gente no mercado, né? Então vamos lá, vamos falar. Tudo bom, Felipe? Foda. Como é que você tá? Muito bem, pessoal. Obrigado por me convidarem aí para o programa. Estou muito feliz de estar aqui. Espero também trocar informação com vocês e atender essa audiência maravilhosa que vocês estão construindo. Muito prazer. Olha só o carisma que ele já tem com a câmera, olha o contato que tem. Eu tenho que fazer nível, um curso, cara. eu tô literalmente uma artista que eu gosto pra caramba pra ela me ensinar como é que eu olho pra câmera, porque eu preciso tomar cerveja pra ter coragem de olhar pra câmera. Eu gosto de dar curso, eu gosto de ensinar, mas eu odeio olhar pra câmera, então tá uma bosta isso aqui. E ele também é dono do Banco Aberto, que a gente vai falar bastante coisa aqui do Banco Aberto, o que faz, quais que são as vantagens, por que você deve ir pro Banco Aberto também. A gente tem muita coisa pra conversar aqui. @Banco Aberto, já segue agora logo de cara, tem muita informação foda. E para quem tá me acompanhando, para quem já viu meus vídeos, a gente já falou várias vezes. Nesse mercado não tem livro base. Você estuda pelo YouTube e pelo Instagram. Comigo, 1 hora por dia de manhã, para mim traz tudo o que tá acontecendo, e mais uma meia hora de noite. Então a gente tem de 10 a 15 perfis que a gente segue e vê todo o conteúdo de manhã e de noite. E aqui nesse programa a gente o Banco Aberto é um deles. A gente tenta trazer os melhores convidados aqui e a gente tenta destrinchar, tanto tecnicamente o máximo possível, quanto a parte de tradução para ficar mais fácil para qualquer um poder entender. Porque se deixar esses caras aqui, eles vão no nível técnico que eles ficam falando, não sei se é de comer ou de beber. A gente tenta fazer mais o português, o beabá, para traduzir para como você pode entender também. Você que não é no nível que esses caras são, você que é uma pessoa comum, não está no nível intelectual que esses caras vivem, é uma pessoa comum, consegue entender também. Você tá me chamando de especial? Você é uma pessoa especial, ué. Por que eu acho que isso aí não é um elogio? Pô, é um elogio, uma pessoa que tá num outro patamar de inteligência, é uma pessoa especial. Escuta, vamos lá, Cabral. Vamos começar do começo. Bora. Como é que começou a tua história na blockchain? Olha, eu desde 2013, 2014, eu comecei a acompanhar a história de blockchain aplicada à cryptocurrency, né? Acho que o primeiro grande projeto, todo mundo já sabe, Bitcoin. E comecei a acompanhar mesmo, assim, ver o que estava sendo feito, qual era o princípio do projeto, por que ele foi criado e tudo mais. Mas, infelizmente, naquela época eu não coloquei meu dinheiro, né? Isso já era uma coisa que eu já ia perguntar. Já. Todo mundo que vem aqui fala, conheci Bitcoin desde 2012, desde 2015. É uma pergunta, você colocou dinheiro naquele negócio? Não, infelizmente não, Vitão. Eu fui um cara muito cético, porque anos antes eu já tinha perdido uma grana com o mercado de Forex e Gold e Silver, que foram projetos aí
até precursores antes do Bitcoin, mas que não tinham toda essa robustez de blockchain, de criptografia. E aí eu virei um cara cético, eu falei, não, eu não vou colocar meu dinheiro nisso, vou acompanhar com entusiasmo, mas não vou sair dando all-in em nada, né? Sim. Mas na época... Inclusive o Cabral tem cara de contador. Tem cara de Tu contador. Faria Limer, contador, aquele cara, mano, ceticão, number crunching. Não, eu sou um cara de banking, assim, eu durante muitos anos atuei em banking, tô na carreira de banking como serviço, credit as a service e tudo mais, né? E nessa época, assim, de 2014, 2013, a gente resolveu, eu e uns amigos, a gente se juntou aqui em São Paulo, resolveu fazer um evento chamado Crypto Rave, que tinha como mote principal falar de criptografia, trazer workshops, trazer pessoas, mas mais com viés de segurança do que propriamente cryptocurrency, até porque só tinha o Bitcoin ali como grande projeto, né? Tinha uma comunidadezinha, 2, 3 pessoas, mas o lance era falar de segurança digital. Vocês devem lembrar do Snowden, né? Tava em auge, Snowden, foi por conta disso. Mas de uma maneira ou de outra, a palavra, o termo criptografia ou até o significado por trás não veio por causa da blockchain ou da Web3. Criptografia é uma coisa que existe já há muito tempo, só que ninguém fazia a menor ideia do que significava. Da mesma maneira que quando o Bill Gates teve que explicar o que era internet e mal conseguia, porque ela é travadaço, ninguém entendia do que se tratava. A criptografia sempre existiu, pelo menos sempre mal dizer, claro, mas para o pessoal que está acompanhando a gente, sempre existiu. A maneira como isso é feito pela blockchain é que foi a diferença, certo? Exato. Acho que o grande lance foi juntar registro distribuído, né? O que é a blockchain, o que é o Bitcoin, o que é o Ethereum, por que isso é um BuzzFeed absurdo hoje? Porque juntou toda essa potência da segurança da criptografia, registro distribuído, a ideia de contratos inteligentes que é de 1994, do Nick Szabo. Nick Szabo foi o primeiro criptógrafo advogado que escreveu um artigo citando nominalmente smart contract, o termo, né? Então você vê que a coisa realmente... ideia, de 94? 94 então uma tecnologia ultrapassada. Nick Szabo... Antes do Windows como a gente conhecia, como a gente conhece hoje. Exato, cara. Você vê como as coisas, né, foram convergindo até 2008, que também, acho que vocês já devem ter falado isso por aqui, mas é um ponto fora da curva, né? Sim. Tudo que estava acontecendo em termos de crise econômica mundial e as pessoas pensando, peraí, o sistema Fiat é falido. O sistema econômico mundial tem problemas. Como é que a gente supera isso? E aí nasce o Bitcoin. Não existe lastro de verdade. Não existe base ouro. O teu dinheiro não é dinheiro. Se existe uma regra de cada país de quanto por cento do teu dinheiro o banco tem que holdar, significa que todo o resto daquele por cento não está mais lá. Exato. O dinheiro, ele é digital há muito tempo já. Quem acha que o dinheiro que você colocou no banco, seja na sua previdência pública, seja na sua poupança, está lá, ele não está lá. É por isso que o risco de liquidez dos bancos é tão grande. É por isso que a gente teve quebras gigantescas mundiais com alguma frequência. E talvez estejamos perto de mais uma agora com a crise na Europa. Porque na prática, se as pessoas quiserem pegar o seu dinheiro dos bancos, esse dinheiro não existe. Só uma pequena parte deles. Então, quanto mais pessoas quiserem retirar esse dinheiro, mais os bancos estão fodidos na prática. Ô Felipe, em 2014 você fundou a Crypto Rave, certo? Exato. Por que você quis fundar isso? Então, 2014, cara. Pois é, então, tinha toda essa discussão que estava no auge de segurança, economia de dados, privacidade. A gente achou que tinha um bom terreno para fazer um primeiro evento no Brasil de 24 horas, um grande hackathon sobre o tema, deu muito certo. Acho que, pra vocês terem uma ideia, o primeiro evento teve 500 pessoas, 500 participantes. O segundo já teve 1.500 e o terceiro já teve 5.000 pessoas no Centro Cultural São Paulo. 2014, 15, 16, é isso? Exato, exatamente. Foi toda na sequência. 2016 já teve quantas? 5.000 pessoas no Centro Cultural São Paulo. Foi um baita evento. Nessa assim. época não tinha nem... Não tinha nem hype ainda no assunto. Pois é. Pra você ver como mas a gente tá... Aí pensando até para um outro lado, por exemplo, assim... Hoje é difícil você, a gente brinca, não tem livro, não tem nada, você tem que aprender justamente com o que tem na internet, no YouTube e tudo mais. E são poucos canais e os que tem, às vezes, tutorial de alguma coisa são todos muito demorados. Naquela época, se hoje já tá difícil, naquela época não tinha nada. Você ficasse sabendo de qualquer evento, imagina, só você na sua cidade sabe disso. Aí você ficou sabendo que vai ter um evento em São Paulo. Não tem aonde eu não entender nada. Eu vou atrás de alguém que sabe de alguma coisa. Possivelmente nesse evento eu vou ter. Networking igual workshop, né?
Você literalmente tá conhecendo a galera e aprendendo Sim. junto com a galera. Esse raciocínio é perfeito. Foi exatamente, eu acho que atraiu tanta gente naquele momento, que era onde não tinha tanto hype. Quem que tava falando de Bitcoin ou de blockchain na internet em 2016, 2017? O famoso, o desaparecido Daniel Fraga. Se você não sabe quem é ele, dá um Google aí, porque esse é lendário. Era o único que tava falando sobre isso e falando no Brasil, né, em língua portuguesa, da potência desse negócio. Lá fora já tinha algumas coisas, alguns canais e tal, mas aqui tava começando, né? Mas ainda assim, olha que coisa curiosa. Eu abri minha primeira conta numa corretora em 2017, acredite se quiser. 2017. Até esse momento, eu não tinha colocado minha grana em Bitcoin ainda. Em 2017 eu abri a minha conta no mercado Bitcoin. Perfeito. Foi a mesma corretora que eu escolhi. Foi que o mesmo, agora foi tô o mesmo ano trabalhando. meu também quando eu vendi meu carro. Na verdade, foi final de 2016. Eu vendi meu carro por Bitcoin para um cara que era entusiasta da área. Eu falei, o quê? Porra, o que tá acontecendo? Isso que eu trabalhava com startup, né? Então, assim, extremamente ignorante da minha parte. Em 2016, eu não sabia direito o que era. E eu fui atrás de algumas corretoras. E assim, tinham na época algumas melhores, mas assim, o que chamou a atenção do mercado Bitcoin era assim, o seguinte: qualquer pessoa conseguiria fazer. Os outros eram todo muito complicado, era muito número, era muito negócio. Mercado Bitcoin aqui, cadastro, entrar. Cadastro, preencheu. Que até então. Bitcoin, comprar. Meu saldo tá zero. Depositei, entrou. Comprei. Nossa, eu comprei, é fácil assim? Assim, era o mais simples até hoje. Não tem, acho que é difícil encontrar. Hoje até tem uma ou outra mais simples, mas a simplicidade me fez assim, eu entender, basicamente qualquer pessoa comum consegue entrar, não precisa ter um nível de conhecimento tão grande e tudo mais. Igual hoje a gente vai falar, por exemplo, vem muita gente aqui que a gente acaba conversando com ele sobre... vai ter que ter carteira para você comprar tal, então você tem que ter MetaMask, aí você vai ter que aplicar na sua conta tal, aí depois você tem que juntar no coisa. Começam a falar tanta coisa que... Quem tá no meio, isso é comum, come com farinha. Exato. Mas quem não tá em casa, o cara, quê? Vou ter que... Aí o cara entra no primeiro site, ele já vê aquele site... depois como é que eu vou fazer a aplicação disso? Não sei. Mas tem um tutorial aqui de meia hora para você juntar os dois. Depois disso, para juntar com o outro. O cara, deixa esse negócio pra lá, né? Já desiste. Esse que eu acho que é o maior problema hoje dessa área é o seguinte. Como o pessoal que faz... Tá num outro nível de inteligência, meio que eles parecem que quer deixar um negócio muito complicado só para aquele clubinho do bolinha ter acesso. Não, nós somos superiores, nós estamos aqui, vamos dominar o mercado. Não, cara, olha o Google. O que você quer? Eu quero pesquisar. Só tem uma barra, pesquisa, acabou. Eu chamo isso de masturbação intelectual, né? Você faz um grupinho onde só vocês entendem sobre alguma coisa e ficam debatendo entre vocês para se acharem intelectualmente superiores. Por isso que ninguém respeita, todo mundo fala. Pra que serve isso? Fica nisso. Não, tem um baita desafio anti-fricção mesmo, até pra gente fazer um onboarding de mais pessoas nesse universo, né? Se a experiência que a gente tem hoje, 2022, fosse pra todo mundo, se a gente tivesse que fazer um onboard aí de milhares, milhões de pessoas, não daria conta. Mesmo com corretoras tentando trazer cada vez mais experiências fáceis, tranquilas, sem muita fricção para o usuário. Mas a gente precisa melhorar ainda muito, principalmente em DeFi, que eu estudo todo dia, sei um monte de coisa, o peer-to-peer realmente é tendência, cada vez mais pessoas fazendo autocustódia, mas ainda assim, você pegar um cara hoje que está acostumado com o sistema Fiat, que tem lá, faz um Pix para você aqui agora instantâneo, e pedir para ele fazer compra cripto, ele vai se perder. Mas você falou que se fosse hoje, não teria como pessoal fazer questão de infraestrutura de sistema ou das pessoas não saberem fazer? Não, eu acho que tem os dois problemas, mas a questão de infraestrutura ainda é muito pesada, né? Demora nas transações, o peso dos gas fees. Muitas transações para uma única, para um objetivo, tantas transações, tantas plataformas diferentes. Múltiplas layers, diferentes formas de apontar para qual lugar eu quero mandar o dinheiro. Exemplo, hoje, rede Ethereum tem várias layers 2 que complicam muito o jogo. Eu quero mandar Ethereum de uma exchange para outra exchange. Só que essa exchange, vamos citar aqui, Binance, por exemplo. Tem lá as opções de transação. Lá, a transação com menor taxa, muitas vezes é por uma layer da própria corretora que a outra ponta não está plugada. E aí o cara manda o dinheiro para um lugar que é um limbo. Então isso tudo gera baita ruído, gera uma baita dificuldade para o usuário, sabe? Não, e assim, uma das coisas que eu até estava conversando outro dia com um amigo meu, é assim, ele
gente estava comentando, não, essa nova geração que já sabe tudo, isso, aquilo, é a geração que vai dominar esse mercado, tudo. Aí ele parou e falou, vamos analisar um pouco do mercado. Do jeito que está hoje, de wallets, das exchanges, como é que está um sistema um pouco complicado. E aí, quando você faz os cadastros, você recebe aquela 15 palavras lá da sua frase de segurança. 12, 15. Analisando como é que está a população. Isso é fato histórico. De todas as gerações e gerações, essa primeira geração que chegou que não superou a anterior. Ou seja, a primeira geração mais burra da história. E aí, assim, a gente está numa geração que consome muito TikTok. Assim, que TikTok é videozinhos curtinhos, não tem paciência, é só aquilo, quer fazer dancinha, não sabe mais porcaria nenhuma. Você acha que essa geração é a geração que vai gravar 15 palavras de uma frase que vão conseguir fazer alguma coisa? Aí foi meio que uma mudança na forma de pensar. Eu comecei a analisar, cara, não vão fazer. Não vão fazer do jeito que está hoje, não vai fazer. Cara, vai ser um pouco difícil, mas ao mesmo tempo tem um contraponto aí. Meu irmão acabou de viajar para o Nordeste, tirou férias aí e passou lá uns 15 dias numa cidadezinha no interior do Ceará. Ele praticamente não usou o cartão dele e nem usou dinheiro. Ele fez tudo com Pix. Todas as pessoas, do carrinho de pipoca ao peixeiro que foi lá, pescou e trouxe para eles no lugar onde eles tinham alugado, transacionou via Pix com o celular. Então, quer dizer, olhando para o lado de como o brasileiro é aderente a novas tecnologias e coisas que facilitam o cotidiano, eu sou otimista em imaginar que a gente... Mas só que o Pix ele é simples. O Pix é simples. Então você tem lá um QR Code, você escaneou, você pagou, ou então um cara passa o código dele ali e você faz. Mas no caso de você guardar as senhas e isso e aquilo, para uma geração dessa, apesar deles terem uma facilidade maior com a questão de tecnologia, tem essa parte do jeito que está hoje. Perfeito. Um pouco complicado para a geração que tá vindo. Vão ter que ralar um pouco, eu não tenho dúvida disso mesmo. Tem fricções, mas eu sou otimista e eu acho que a gente vai criptar o mundo e o Brasil tá bem nisso, tá bem, tá na frente. Eu tenho um comentário rapidinho. Tu viu que o Cabral, ele tem RP, ele tem assessoria, ele tem algum coach de oratória. O cara fala bem pra caramba na frente da câmera, gesticula bem. Olha que eu sou italiano, pra eu admitir que você tem um espanhol, português aqui que gesticula melhor. Você que tá fazendo pós-graduação, curso em cripto, whatever the fucks, e que sempre tá criticando, que tal se você tivesse um professor como o Cabral lá? Não, é outra coisa, que a maior parte hoje do curso que tem são players do modo antigo que eles estão querendo falar sobre isso, meu. Aí você abre o YouTube e tem um moleque lá de 12 anos que dá aula 10 vezes melhor que o cara. Web 2 com nome famoso achando que entende do mercado. Não, é isso. O cara põe o nome pra chancelar, pra dar aquela moral pro curso, que é uns nomes grandes, mas... Na hora do vamos ver mesmo, sem contar que tem um cara lá de finanças que é anti-Web3. Ele não acredita em nada e tá no curso. Pô, aí chega a ser o cúmulo do absurdo. O que o cara fala lá, tá de sacanagem. É um curso dessa área e você é contra essa área. Mas, enfim, é o pessoal que não quer perder. É igual o curso de empreendedorismo com um cara de esquerda, né? Exato. Gente, sabe como abrir um negócio, mas eu sou comunista. É isso, né? Brasil, gente. É isso. Vou protestar aqui de curso iPhone. Custa 45 mil reais. Vamos aprender como o cara não quer fazer negócios. Fazer uns stories aqui com um iPhone aqui. Com o iPhone, exatamente. Né? Mas o que vem do povo é pro povo, né? Exato. Enfim... tem uma pergunta, vamos lá. Manda braba, Giorgio! Não, antes de qualquer coisa. Eu acho que o objetivo aqui, a gente já falou um pouquinho sobre isso até antes de começar a gravar, de todo mundo que está nesse mercado, eu falo isso bastante com a Elo, pessoal, não é à toa que esse mercado está se ajudando. Eu acho que todo mundo tem que ajudar, de maneira geral, o resto do mercado que não nos conhece, a nos conhecer e entender que tudo que a gente está falando aqui não tem que ser difícil. Ponto. Perfeito. Então o nosso objetivo aqui como canal é de fato trazer informação de uma maneira mais descontraída. O canal como um todo também tem conteúdos gravados que também tem isso como objetivo. Eu imagino que o seu também tenha isso como objetivo. A minha pergunta é: como tem sido essa experiência e o feedback das pessoas que acompanham o teu conteúdo? Independentemente de quantos seguidores você tem, porque a gente sabe que nesse mercado não tem parâmetro. O maior cara do mercado tem 100 mil seguidores que eu persigo. Sim. Né? O terceiro maior do mercado tem 38 mil seguidores. Né? Então, assim, não é número aqui que importa. Claro. E sim, relevância quando a gente fala de
feedback, de interação. E nisso o nosso mercado é campeão, é uma coisa absurda. Como é que tem sido contigo o feedback da tua galera? Como é que você tem decidido que tipo de conteúdo trazer? Eu pergunto isso até por mim mesmo, que eu também estou produzindo. Cara, essa pergunta é ótima, porque eu vou te contar uma história muito engraçada. O Banco Aberto vai fazer 1 ano, essa frente de conteúdo, né? A consultoria existe desde 2019, mas o canal ali no YouTube, no Spotify, vai fazer 1 ano agora, no dia do meu aniversário, 30 de outubro. Exato. E quando a gente começou, era um negócio meio sério, eu tenho até vergonha de ver os primeiros vídeos, porque a gente ainda tava com banking na cabeça, open bank, vamos falar de finanças e tal, pensando muito que assim, falta profissional no mercado e os profissionais que estão aí, eles dominam muito pouco a linguagem, os conhecimentos, os bastidores, as regulações. Então a gente falou, vamos fazer um conteúdo para essa galera, não é mainstream, é pegar esse nicho e desenvolver o assunto para eles. E aí a coisa foi mudando, o Gabriel Pereira assumiu toda a frente de Open Banking, hoje ele tem um outro canal aí que faz parte do Banco Aberto também, que é parceiro do Banco Aberto, que é o Let's Open, e a gente assumiu a bandeira, o chapeuzinho Web3. E eu continuei fazendo vídeos de conteúdo primário, conteúdos de base, né? E vinha dando certo, teve um crescimento orgânico legal, a gente já tá com números aí interessantes pro canal, mas aí de repente, nesses últimos 2 meses, eu comecei a acelerar essa questão de vídeos curtos, porque eu vi que a galera queria coisas mais pontuais, de 1 minuto, 2 minutos e tal. De repente... Eu, por exemplo, faço verdade ou mito, ou dicas de negócios rápidos de tipo 2, 3 minutinhos também. Perfeito. E é isso que as pessoas, a maior parte da audiência acaba entrando por essa via, né? Teve um dia que eu abri o jornal, eu sempre abro o jornal de manhã, vou ler as notícias do dia e vejo se tem alguma coisa ali. Você abre o jornal, literalmente? Na tela, né? No celular, né? Não é possível que ainda tem alguém que compra o valor e abre o valor. O valor ainda existe como papel, nem sabia que isso existia. Vamos lá, quase fiquei muito espantado nesse momento. Meu sogro assina ainda alguns jornais, se você falar isso ele vai ficar bravo. Mas enfim. Teu sogro nem sabe o que é YouTube, não vai assistir, espero, senão ele vai ser cancelado pelo sogro. Fudeu. Mas enfim, eu tô lá, abro o jornal, dou uma lida nas notícias, os portais todos de notícia Web3, e aí eu vi a notícia que o Ducon, né, o criador lá da Terra Luna, tinha desaparecido, e a Interpol tava atrás do cara. Eu falei, vou fazer um videozinho aqui, 1 minutinho, só pra TikTok, vamos ver o que dá. Cara, eu fiz isso de manhã. Na hora do almoço, tinha 15 mil visualizações esse vídeo. Vamos dar uma... 2 horas. Vamos dar uma cutucada, uma enfiada de dedo no cu do cara pra ver o que acontece no meu perfil. Fofoca! As pessoas gostam de fofoca. Exato. No fim do dia tinha 20 mil Brasil, visualizações. Gente. Entretenimento. Sabe? 12 horas, 20 mil visualizações. E os outros... 400, 500, coisas sérias, importantes. É isso que eu ia perguntar, né? A disparidade. Que a galera precisava entender, saca? Em vídeos importantes. Análise de projetos, conceitos. Vídeo que eu demorei 2 semanas pra fazer e mandei pro editor, pro cara editar, colocar lettering, um monte de detalhe. 50 vezes mais visualização, só porque não, mas aí, ó, o dedo lá no... Pô, vocês estão mas aí é o seguinte, fofoca, cara, trabalho bastante com isso, aí eu vou falar pra você, que é questão de entender a questão do seu público. Por exemplo, você fez lá um vídeo todo explicativo, análise, conteúdo tal. Quando eu coloco dali, eu sei que eu tô aqui, eu vou ter que chegar em casa, chegar em qualquer lugar, no hotel que seja, eu vou parar tudo que eu tô fazendo, eu já fiz tudo, agora eu vou parar aqui que eu quero aprender. Aí eu tenho que disponibilizar aquele tempo, tal, ficar ali, pô, é bom, tomar nota, alguma coisa. Fofoca, cara... Pô, me conta aí, pô, o cara vai ser preso, não foi, mataram ele, põe aqui, eu tô conversando, tô aqui em segunda tela vendo, pô, o cara vai morrer, mataram ele, não sei o quê. Então, por isso que gera conteúdo mais fácil, que o outro tem que demandar de tempo, coisa que hoje a pessoa já não tem mais. Então tem que parar aqui, prestar atenção no negócio, é sério, porque eu quero aprender. Tanto Captar um caderno, uma caneta, anotar. Que é uma coisa que a gente até tem comentado bastante aqui, que é o seguinte... todo tipo de conteúdo dessa Web3 que tem hoje no YouTube, a taxa de retenção dele é maior que todo mundo. Por quê? Tem poucos canais disso, e aí quando tem alguma coisa que você acha que é bom, você tem que parar, porque você tem que debulhar aquilo, porque eu quero aprender, não tem onde aprender, não tem livro. Eu tenho os canais que eu vejo o conteúdo inteiro. Perfeito. Mas desde Bruno Musa para coisas de economia de maneira geral, até Carol Investe para entender novidades dentro da blockchain. Mas você vê inteiro. Mas você responde, manda perguntas. Mas você não assiste o dia inteiro porque você tem que trabalhar. Não. Agora você tá trabalhando, daqui a pouco chegou um vídeo de uma fofoca do cara, o cara, pô, fiquei sabendo disso daqui, pô, eu vou ver essa fofoca aqui, pô, quero ver se o cara morreu, se mataram, sequestraram, o que aconteceu. Aí você tem a conversão de visualizações maior. Aí é Brasil, é entretenimento. Aí... E agora descobrimos, bilionários também veem conteúdo
conteúdo viral. Informação é tudo, você tem que estar dentro Tu tá por sabendo tudo, que pô. foi eliminado da Fazenda, o que brigou lá no chat, Tem que saber. que brigou no Thiago. Tem que saber, hoje inclusive, tem 2 mulheres aí que estão no negócio, mas como a gente tá fazendo a Eu não podia temporal imaginar aqui, que você assistia esse tipo de tem coisa. que saber, informação é tudo, você tem que estar Cara, eu dentro de admiro tudo. esse cara acima de tudo. Eu acabei... Caiu uns 10 pontos agora. Em vez de fazer reunião aqui que a gente precisa de vocês, tu tá vendo conteúdo da Fazenda e do Big Brother. Você tem que Ele tá saber se as informando. informações de tudo que tá acontecendo, porque é importante. Só Informação tá é perdoado porque ele tem 470 e poucos canais no YouTube, tá? Só tá perdoado por causa disso, porque senão não perdoava não. tudo. Cara, é... Não, e sabe outra curiosidade rápida, assim, pra contar pra vocês em relação a redes, né? Hoje a gente tá na maior parte das redes, menos Facebook, porque, enfim, falta de tempo e estratégia Facebook ali. não existe mais. E é- simples assim. Bom, ele que disse isso, tá? Eu Mas, discordo, enfim. eu discordo. Curiosamente, o canal que a gente tem mais atração, que gera mais match, conversa, network, é LinkedIn, cara. Assim, os canais ali estão tenho uma entre raiva do 2, 3 LinkedIn. mil. Eu também. E Eu sei que LinkedIn tem funciona o mais ou menos. dobro de audiência dos outros. Curiosamente, vai entender. Mas assim, tudo bem, eu tô ali faz muito tempo. São poucas pessoas que estão falando de Web3 no LinkedIn. Aí fica a dica, se você tá falando de Web3 É e tá aí LinkedIn. Instagram e Vai ter TikTok, uma relevância cara, absurda. olha pra redes que ninguém tá olhando. Isso é muito legal. Legal. Antes de qualquer coisa pra gente continuar, explica. Por que você discorda? Ó, vou falar pra você. O que tem de positivo no Facebook hoje em Não, dia? o Facebook ele cresceu, ele estourou, ficou no hype total. Aí, como toda rede social, 5 anos depois ela cai. Normal. Caiu por quê? Porque as pessoas demoram para chegar a alguma plataforma e ter confiança. Quem que demora? As tia, os tio. Esses demoram porque eles acham que eles vão entrar ali e vão ser sequestrados. Na cabeça deles. E aí, entra no hype, o pessoal fica tudo lá. E aí, quando a tia começa a entrar, postou ali, ninguém invadiu a casa dela, ninguém roubou o dinheiro dela, os 15 reais que ela tem na conta, ela começa a ter confiança e começa a compartilhar com os outros. Aí tinha a Fazendinha, lembra da Fazendinha? Mas, pera, mas isso é bom? Calma, aí Quando você a vai minha avó entender. entrou, eu saí do Então, Facebook. aí todo mundo começa a Isso sair. faz 7 anos. Todo mundo começa a sair porque você posta uma foto lá, daqui a pouco, ô, George, avisa sua mãe que seu tio operou da hemorroida. Pô, você passa umas vergonhas tão grandes na internet e aí todo mundo sai. Procura outro. Ô, Fabião, tu tá aqui? Fábio, CEO da Coin Livre, eu vou fazer uma pergunta pra você. Existem pessoas que postam conteúdo, sabe aqueles chain content, sabe aquele negócio de fazer reza, de tenha um bom dia, aquelas frases inspiracionais. Manda pra 10 pessoas. Eu parei de seguir todas as pessoas que tinham esse tipo de coisa porque eu não tenho saco, saca? Não tenho tempo pra perder com isso. Não, e aí... Aí, você vai fugir dessa? Não vai fugir não. Não, vamos porque lá, falava até outro dia que eu tinha OnlyFans. Aí eu descobri que o Ele meu tem chefe, o OnlyFans. cara que eu mais admiro nessa porra dessa vida... Ele, a cada 50 posts, 49 é conteúdo motivacional inspirador. É porque você tá precisando. É indireta pra você não entendeu, né? Olha, pelo amor Não, ele de não entendeu. Deus. Tá no exclusivo, é só pra ele. Cara lá, com 70 de vida intelectual. Eu não sei o que acontece. Você acredita que já mudou meu humor de manhã de ver esse motivacional? vai Aí, tá vendo? Olha só, olha só. Eu vou fazer você ser demitido, velho. Então, Eu te trouxe cara, pra cá, eu te tiro daqui. Você não me você vai apoiar esse tipo de comportamento. Apoiar. Esse é o padrão que a gente quer aqui. E aí é o seguinte, ó, Eu vou no RH, eu já tá? complementando o negócio do Facebook. Não, Aí- não, eu vou te mostrar pra você ver o que é isso. Porque eu tenho que seguir, né? Pra curtir, porque é meu chefe. Claro. É insuportável, Daquela moral, né, cara. A cada 20 coisas, 19, você fica, caralho, que vergonha alheia. Mentor milionário. Puta que isso. Mas é que isso tá pior, porque não tem nada que se absorva daí, tá ligado? É aquele negócio, acorde e pense grande. porque Não, pensar isso não tem grande não. te Não, faz isso um não cara- tem não. Pelo Não, amor isso de Deus. Mas, ó, é os vai falar, bons dias dos grupos se de é isso WhatsApp. que te fez ficar bilionário, então eu Ó. dou meu braço a torcer. E aí é o seguinte, Siga o mestre. Né? e aí do Facebook é o seguinte, quando as tia começam a chegar, todo mundo sai, ninguém Fugiu do aguenta lá, assunto pô. pra caralho, né? É. Não, vamos continuar, né? Que você cortou aqui, vamos continuar. E aí é o seguinte, todo mundo saiu. Saiu, foi pro Instagram, ficou no Instagram hypou, depois veio TikTok, todas as outras. E aqui morreu. Só que aqui é uma baita de uma potência, o Zuckerberg tá com o negócio. Ele vê os números caindo, as ações caem, tudo cai, é dinheiro. Então não tá simplesmente uma rede social. Não, é dinheiro. Se é dinheiro, por que tá caindo? Tá caindo porque todo mundo perdeu hype, isso aqui ele tá. Como é que a gente vai fazer? Pô, a gente tá perdendo pro YouTube, a gente tá perdendo pro negócio. Então todo vídeo que a gente colocar aqui, vamos hypar esses vídeos. E aí o Facebook tava caindo, as pessoas começaram a distribuir conteúdo, principalmente youtuber que tava embaixo já no YouTube, começou a soltar ali,
A taxa de entrega começou a ser quase TikTok. E aí vem monetização, cara. Começou a arrebentar, triplicar a monetização que tava pagando para os games streamers na madrugada. Você entra lá, você vê cara dirigindo um caminhão lá. Pra mim é um absurdo. O cara tá 3 horas com a mão igual o caminhoneiro, dirigindo aqui e outra mão aqui ainda, segurando aqui. E aí, cara, ele tá ali 3 horas fazendo, você tem nas 5, 10 mil pessoas assistindo um cara dirigindo um caminhão no simulador. E trocando ideia. E trocando ideia, pô. E aí, assim, com isso, para os influenciadores, streamers e tudo mais, é muito bom, porque por conta de monetização e questão de entrega. O resto das coisas tá morto mesmo, ninguém aguenta mais aquela porcaria. Mas para distribuição de conteúdo é muito bom. E zero conteúdo Web3, zero. Olha e aí você falou aqui de LinkedIn. Uma coisa que tem chamado a atenção, todo mundo que tem passado por aqui, metade não tem nem Instagram. Eu falo, porra, mas como você não tem Instagram? Ah, não, tudo no LinkedIn. Você vai nas feiras que tem, que me chamou a atenção naquela que teve lá da BitConf. Meu, quase ninguém tinha Instagram. Qual é o seu Instagram? Ah, não tem, meu LinkedIn é tal. Pô, você não tem Instagram? Cara, não. Todo mundo no LinkedIn. Apesar de eu odeio o LinkedIn. Tem uma raiva daquele negócio muito grande. Para mim, ninguém usava aquilo, mas para esse pessoal é só LinkedIn. Só LinkedIn. Eu uso o Instagram para poder estudar pra caramba e para ver bastante conteúdo, mas o meu mesmo era extremamente desatualizado até o Metacast surgir. Era um post por ano. não é zoeira. É quase que literalmente isso. Cada 6 meses, na melhor das hipóteses. Começou a ter mais coisa agora por causa disso, para conteúdo mais profissional mesmo. Claro. Mas, de fato, tá uma diferença. Assim, eu sou igual o Victor. Eu não tenho preconceito com o LinkedIn nenhum, não acho que eles fazem nada de errado. Eu comecei minha carreira como headhunter. Então, assim, eu usava lá direto. Não acho que tem nada de errado lá. Mas eu não uso. Eu nunca nem consegui um emprego. Me dá uma preguiça mexer naquele negócio. Me dá uma preguiça muito grande. Sei lá. Não sei o porquê. Mas, assim, todo mundo dessa Web3 tá todo mundo LinkedIn. É verdade. E inclusive fora do Brasil, tá? Sim. Tenho vários contatos de várias CEOs de outras empresas que estão de fora. O pessoal da Hairball, OpenSea, projetos de NFT, que estão todos ali. Vários contatos internacionais que o cara te adiciona, começa a trocar ideia no chat. Eu acho também uma ferramenta super dura, é do grupo Microsoft. Nunca curti muito ali, sabe? Você nunca... Mas, ao mesmo tempo, cara... Tudo que a Microsoft pega... Ela faz cucu. É impressionante. Exato. Skype, fudendo Skype. LinkedIn, fudendo LinkedIn. É uma atrás da outra. Parece que fica pesado, sei lá. Não tem concorrência. Os caras estão fazendo igual o Internet Explorer. Trava tudo, começou a colocar um monte de propaganda, o caramba 4 lá. Não é user-friendly, o aplicativo não é fácil de se mexer. As pessoas que usam, são heavy users, ainda têm dificuldades absurdas com coisas que deveriam ser básicas. Mas, de fato, por ser a única no mercado, ainda tem uma relevância absurda. Sim. Eu vou ser bem sincero. Eu recebo bem poucas mensagens relevantes no LinkedIn. Provavelmente porque o meu LinkedIn está extremamente desatualizado. Mas eu recebo muitas mensagens relevantes no meu Instagram. Apesar do meu Instagram estar desatualizado. Então, ou seja, se a gente está falando de ceteris paribus, 2 contas que estão largadas, mas uma delas eu uso mais proativamente e não passivamente, ou eu criando conteúdo... Hoje, o Instagram me gera mais leads qualificados, pessoas, contatos. Puta, você veio comigo por causa do Instagram. Não, o Instagram hoje... É verdade. Foi por causa do Instagram. Instagram, por causa do LinkedIn. Instagram número 1. Hoje é do hype. Eu não sei, ela não sei se ela passou meu WhatsApp. Eu vi o Metacast e eu vi que você colocou o handle do Instagram lá no conteúdo. Eu falei, pô, deixa eu chamar um cara. Aí eu falei, ô, Jorginho, o canal tá aberto há muito pouco tempo desde agora. Né? Então, você vê como é rápido, você tem uma rede ali fácil de acessar. Se fosse LinkedIn, você ia colocar o link gigante, mandar, adicionar primeiro. Cara, pô, já perdeu o tempo. Depois de 2 conexões já era. E a vantagem hoje do Instagram, a pessoa deu uma pausinha, já abre aqui, já vê, chegou mensagem e é mais fácil dela ler. Exatamente. LinkedIn, cara, o cara vai acessar igual e-mail, vai acessar 2 vezes por dia, olha lá ainda, aí vai ver. Então, ou seja, olha que contramão, né? A gente nem tá falando sobre influenciador, sobre propaganda, sobre nada disso. A gente tá falando de um mercado que, teoricamente, tem teria todo o benefício, muito mais prós do que contra, de usar o LinkedIn, e por ser uma ferramenta que tá muito aquém do mercado, acaba usando o Instagram, que é uma que não necessariamente todo o nosso mercado usa, tirando influenciadores e pessoas que nem você que, né, obviamente se beneficiam disso, que não é perfeita para contato profissional, mas ainda assim é escolhida
por ser mais simples de se usar. Isso volta à conversa que a gente já teve várias vezes sobre plataforma, sobre Coin Livre, sobre escambau, que é, ao nosso ver, e aí falo por mim, talvez por você, pelo Fábio, que o maior defeito do nosso mercado hoje seja a dificuldade de uso. Ah, pelo amor de Deus. Que quaisquer plataformas horrível. que venham com uma facilidade melhor de uso... Cara, o MetaMask... Ah, para. Só de você ter uma extensão no Chrome já fez uma diferença brutal, fizeram os cachorros maiores. De ter uma extensãozinha no Chrome. Não é simples. Não diminui o número de passos. Eles têm uma extensão no Chrome. Esse é o diferencial do MetaMask. E eu adoro MetaMask, tá? Isso não é uma crítica, não. Não, perfeito. Eu Mas também, ó. de MetaMask. adoro MetaMask. Inclusive, Tem várias MetaMask coisas lá. pode patrocinar a gente aqui. Inclusive, exatamente. Mas O Banco ponto é Aberto também, justamente tá? Se quiser mandar um grants lá pra gente fazer um conteúdo pra vocês junto com o MetaCash aqui, tamo junto. É isso, tá vendo? Só o Banco Aberto vai começar a patrocinar a gente, você viu só? Eu peguei essa. cara, Eu peguei. Gostei da indireta. Eu também. Bora, Patrocínio bora. cruzado, a gente faz um negocinho legal aqui. Inclusive, o melhor banco pra você abrir sua conta, Banco Aberto. Né? Melhor banco pra abrir sua conta. Mas é o melhor pra você seguir e aprender conteúdo, cara. O nome é sugestivo, mas o conteúdo é bom pra caramba. É isso aí. Calma aí. Já que a gente entrou nesse assunto do Banco Aberto, há um ano você fundou o Banco Aberto. Perfeito. Isso Por aí. que do nome? Por que você fundou? E o que faz? Boa. A gente escolheu esse nome porque é uma tradução simples de Open Banking. A gente estava estudando e implementando projetos de Open Banking no Brasil. Sim. E eu e alguns amigos, Gustavo Querubim, o Gabriel Pereira, um abraço para vocês aí. E aí a gente falou, pô, vamos abrir um canal então para falar de universo financeiro, de Banking as a Service, de Credit as a Service e de Open Banking. Que nome vai ser? Ah, Banco Aberto. Foi lá e criou, ninguém tinha registrado, a gente foi atrás. A gente só não conseguiu o INPE da marca, olha que curiosidade interessante. Porque a XP já tinha ido lá no INPE e tentado registrar o nome Banco Aberto como uma marca XP e o INPE rejeitou, dizendo essa marca é irregistrável porque trata-se de um modelo de negócio voltado ao sistema financeiro. E aí vetou isso. Então é uma marca que até hoje está meio sem registro aí, mas que a gente usa e registrou os canais dela para poder distribuir nosso conteúdo, né? E a ideia, Vitão, foi o seguinte: a gente tinha essa consultoria para o mercado financeiro, para montar time, para empresas que são do setor financeiro tradicional, mas que queriam ir mais para o digital. Basicamente, a gente fazia isso, entendia como a empresa estava estruturada e propunha mudanças, novos times, agilidade nos processos. E aí a gente falou, pô, precisamos ir para a rede, precisamos postar conteúdo, criar conteúdo para esse universo de trabalhadores da área. Sim. Então surgiu aí, né, nesse ano, 2021, 2022, o Banco Aberto com essa proposta. No começo de 2022, a gente refez um pouco o direcionamento de conteúdos principais que a gente estava fazendo. Porque o ano passado, as lives, os podcasts eram todos voltados para o universo financeiro tradicional. Sim. E já tinha muita gente boa falando Tem sobre bastante isso. gente boa falando. O próprio Gabriel Pereira, que estava junto ali no time, falou, não, eu quero fazer o melhor canal de Open Finance do Brasil, de um jeito engraçado, divertido. Falou, não, beleza, Gabi, vai lá, faz, monta. Aí separou essa pauta. E eu falei, não, eu quero falar de Web3, eu quero falar de criptoativo, eu quero falar de nova economia. Porque é isso que eu acho que vai ser o futuro de todo o mercado financeiro. Né? Não tem jeito, é inevitável. Já é realidade, não tem como. Inevitável. Aí, a gente já falou essa frase várias vezes aqui. Sim. É inevitável, não tem como. Pode ser daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas também mais do que isso não vai ser. Exato. Quando você vê governos, bancos correndo atrás do prejuízo e tentando se adaptar, não vai demorar. Vocês viram essa semana o novo primeiro-ministro do Reino Unido dando altas declarações virais sobre criptomoedas? Eu fico arrepiado. Bitcoin ou Ethereum? Eu prefiro uma carteira de ativos. O cara com naturalidade para falar sobre um tema que nenhum chefe de Estado tá falando. Apesar da gente ver, de novo, mais uma vez, Brasil com Roberto Campos Neto. Perfeito. O ponto é, o primeiro a falar naturalmente sobre isso como se fosse algo normal do dia a dia dele. Mas é um cara que trabalha com investimento há muito tempo, entende de mercado cara, se ele não olhou para isso ainda, ele tava perdendo tempo. Um cara na frente do tempo olhou para isso, vamos ganhar mais dinheiro, você ganha muito mais. O cara, teoricamente, tá assumindo uma posição ali que veio de uma pessoa que vive em Nárnia. Ela chegou, como eu vou foder esse país hoje? Vamos tomar umas 12 decisões aleatórias e aí, quando sobrar para mim, eu renuncio. Pô. Cacete!
Cara, Assim, foi tanta cagada em seguida. A parte boa é, um cara normal, economicamente falando, um cara normal já faria um absurdo ali. Sim. Um Meirelles já faria um absurdo ao extremo. Um Guedes já faria um absurdo ao extremo. O cara não precisava fazer nada. Só dele estar lá já ia ser melhor do que essa... Nossa, essa catástrofe com essa mulher. Enfim, aí o cara, aleatoriamente, sem ter nenhum tipo de provocação da mídia, começa a citar assuntos que tem a ver com o nosso mercado. A exemplo do nosso próprio Paulo Guedes aqui no Flow e também agora no... Foi Inteligência? Pode pagar? Agora não lembro. Que por 2 vezes, por mais de 10, 15 minutos, falou sobre o nosso mercado sem nenhum tipo de provocação. Sim. Cara... Já meio que abrindo as pernas, porque não aí. tem como. Se até os caciques do mercado, que não só são políticos, mas são investidores também, que ganham dinheiro também, falando sobre teoria de ciclo macroeconômico, né? Ó, e uma coisa... Estão pensando nisso? E uma coisa que o pessoal tem que entender é o seguinte: o pessoal raposa velha do mercado de investimentos. Se eles estão começando a dar entrada nesse assunto, já estão fazendo há muito tempo. Exato. Porque no começo, que é onde você ganha mais dinheiro, você não fala para ninguém. Exatamente. Para você ganhar o quanto mais. Aí quando você começa a abrir, porque você já está há bastante tempo fazendo, já pegou ali meio que o domínio do negócio. Exatamente. Aí você já se aloca em algumas posições que quando você começar a soltar para mídia, esse onde você está alocado vai subir mais rápido, pô. Perfeito. E é isso que o pessoal não entende, é leitura de mercado. Capital vem muito antes da divulgação da estratégia. Mas muito é antes. aonde tá, que ele tem acesso à informação. O Warren Buffett fala sobre isso há 30 anos já. Primeiro você faz, depois você divulga. Porque se você divulgar antes de fazer, você não vai ganhar com a Por isso divulgação. você tem que saber das informações, inclusive até quem que vai ganhar a fazenda. Sabendo quem ganha a fazenda, você tá no mercado de aposta. Como que você linkou esses 2 assuntos? Eu vou te dar a oportunidade. Se você tá no mercado de aposta, alguma coisa assim, sabendo informação, tudo dá pra se capitalizar. Tudo. É só você olhar. Com calma, com carinho. Bet 365 de reality, é isso. Patrocina isso aqui. Puta, o que tá acontecendo com essa live? É isso, cara. Não, toda questão assim, da informação. Você tem informação, você vai longe. E se a Raposa Velha começou a falar, já estão fazendo há muito tempo. Não é novidade, não é novidade. É verdade. E esse lance de posicionamento, eu tava conversando inclusive com o George sobre isso essa semana. É incrível, cara. Como se a gente olhar o cenário, vamos colocar aí 2017, 2018 e hoje o cenário 21, 22, como as coisas mudaram no TradFi em relação a cryptocurrency, em relação a criptoativos, assim, mudou demais. Só esse ano foi Nubank, XP, BTG, Itaú, todos os grandes bancos privados brasileiros abrindo áreas de criptoativo, seja para trading, seja para algum outro produto tokenizado. Então, assim, cara, de novo, é inevitável. Se você ainda não entendeu isso, ou se você conhece gente que não entendeu isso, manda esse vídeo e fala, cara, assiste esse negócio hoje, porque você tá perdendo a vez. E tá perdendo muito, cara. E a gente tem um vídeo especificamente sobre o caso da Binance, que tem totalmente a ver com isso. A Binance só é a Binance por causa do Brasil. E isso só aconteceu porque os maiores entes financeiros aqui perderam a primeira leva. E quando isso aconteceu, eles tentaram voltar atrás e falaram, não, é momento palestrinha, né? Tentaram voltar atrás e falaram, não, por que a gente não compra uma carteira desses ativos e comercializa ela? Só que os bancos, a maneira que o banco opera é muito diferente da maneira como a B3 opera. Então não dá para um banco oferecer o mesmo ativo para você, um Bitcoin, por exemplo, com uma taxa ali em cima, se você pode comprar em qualquer outro lugar sem esta taxa. Então, para os bancos terem um estoque disso não faz muito sentido. Até para uma XP ter uma carteira de criptoativos pode fazer sentido, mas a oferta direta dos criptoativos não faz sentido, porque o banco precisa ganhar em cima da taxa. Empréstimo, tomada, etc. Assim que eles entenderam que uma boa parte do capital deles estava travado em custódia de criptoativos, eles, se pá, que era melhor a gente não ter isso travado em carteira e ter algum ente para fornecer isso infinitamente para a gente, sob contrato. Só que esse ente não poderia ser uma exchange, ela tinha que ser um banco. Portanto, nasceu Binance como um banco no Brasil. E aí o que foi falado na mídia foi, agora a Binance está contra o mercado de cripto. Sim. Que é real, né? A ideia do mercado de cripto era você descentralizar de maneira geral, você não ter obrigação de falar de cada uma das transações que você faz, que você pudesse declarar a sua atividade início e fim, o quanto eu tinha ou o quanto eu tenho agora, e não cada uma das transações meio. Como se fosse na XP. Você não faz trade lá dentro e declara cada uma e para imposto de cada uma. Né? Esse era o objetivo. E quando a Binance faz esse tipo de aceno na economia, se assume como um banco
banco, ele é o banco dos bancos de cripto. Sim. É por isso que eles estão gigantescos hoje. No Brasil, ninguém vai superar eles. O Itaú não é nada perto da Binance no mercado da Web3. E nunca vai ser. Porque eles não vão comprar uma carteira, eles não vão ter poder de barganha. Quem tem o poder de barganha hoje é a Binance. Quando isso aconteceu, o mercado inteiro falou, vou sair da Binance e vou para qualquer outro tipo de CoinEx, Cambal, o que fosse. Isso para quem é entusiasta. Mas para o mercado geral, você tem um ente poderosíssimo, com um aplicativo bosta, com uma exchange bosta, com uma UX UI bosta, assim como tudo que é chinês, me desculpa. Eles estão se lixando para isso. Não. UX UI chinesa, na minha opinião, são os melhores, é um lixo. são os melhores. E são hoje os maiores. Por quê? Porque viraram o banco dos bancos. Então o que acontece nesse mercado hoje basicamente é um estudo cíclico de economia. É entender o que tem acontecido. Você tem hoje entes maiores do que o mercado. Você tem mais ativos à disposição no nosso país do que gente interessada por esses ativos. Olha que bizarro isso. Em volume, em cap e em oferta. É por isso que a Binance se sente tão confortável em falar que aqui no Brasil, não importa o tamanho da demanda, eles conseguem suprir. Que a capacidade deles de atender ao mercado é maior e mais elástica do que a oferta que eles têm diretamente com os bancos, que tem muito mais poder de barganha do que nós como pessoas físicas. Mas eu quero fazer também um contraponto em relação a essas corretoras que são de fora, operam no Brasil, mas não tem muito um compromisso ali com o regulatório ou com o sistema financeiro no geral, sabe? Porque quem vê de fora pensa no benefício. O usuário quer comprar mais barato, comprar mais rápido. Eu também tenho críticas em relação à interface deles, assim como outros produtos by China, apesar da Binance dizer que não é uma empresa chinesa, enfim. Mas o problema, eu acho, o contraponto aqui é o seguinte: todo o mercado cripto nacional está fazendo um esforço descomunal para operar dentro da regra do jogo, ainda que a gente não tenha uma legislação específica de cripto no Brasil vigente. Qual é a legislação que a gente tem hoje? IN 1888, que é basicamente o normativo da Receita Federal para declaração de criptoativos, ou seja, não pode vender, tá desregulado, mas se você tem, eu quero um pedacinho do que você tem, eu vou tributar o que você tem, né? Sim. Agora, regulação específica para abrir um tipo de entidade para tokenização de ativos ou para exchange, isso ainda falta muito. Mas ainda assim... Que é o que a CoinLivre faz, por sinal, tá? Aproveitar para poder citar nosso patrocinador. Perfeito. Então, mas ainda que a gente tenha esse cenário, de certo modo, de incerteza, antigamente já foi mais incerto, hoje em dia acho que está caminhando para uma coisa um pouco melhor, até porque o Bacen, como a gente já disse, abraçou a questão. Todo mundo que tem a Brasil nas costas, iniciativas brasileiras, estão fazendo esse esforço. Então, lá no mercado Bitcoin, a gente faz um esforço absurdo de estar em compliance com tudo. Em declarar os ativos, em ler as normativas todas, em conversas constantes com o Bacen, participar dos grupos de trabalho, assim como outros concorrentes. Bitpreço, Foxbit, todo mundo que está por aqui. Essas de fora, Binance e companhia, não tem isso. Então, é até uma competitividade desleal, porque se eu tô aqui no Brasil pagando imposto e cumprindo com o que o regulador faz, ele não tá fazendo isso. E aí, óbvio que a operação dele fica muito mais competitiva e mais barata. Extremamente interessante você mencionar isso, porque semana que vem a Nathalie vem aqui, que é diretora da Foxbit. Certo. E ela tem exatamente o mesmo posicionamento. Já assisti várias palestras com ela, a gente é amigo. Perfeito. Eu não falo amigo pessoal, mas assim, bem próximo, ela vem aqui justamente pra gente falar sobre isso. Eu tenho uma pergunta pra te fazer que a gente já fez pra algumas pessoas aqui. Manda braba. Talvez seja uma pergunta meio técnica, mas assim, é algo que está no nosso dia a dia e que a gente está ativamente também via CoinLivre atuando. Se você puder, você como criador de conteúdo e também como parte de uma instituição financeira do mercado. Eu nem vou falar sobre a PL existente hoje, né, cujo relator é o senador Portinho, que fala sobre 1 ou 2 temas apenas. Né? Se você pudesse hoje criar um marco regulatório, quais áreas dentro do que você trabalha hoje, pode ser da vertente A, B, que a gente comentou, ou das duas juntas, tá? Como entidade financeira ou como criador de conteúdo, o que você mudaria? O que está faltando? Porque assim, eu sou contra a regulação como qualquer liberal, tá? Mas nesse mercado, eu não estou falando de regulação para aumentar a burocracia, eu estou falando de taxonomia, que é extremamente, né, joio do trigo, que é cada uma das coisas para poder começar a entender esse mercado. Do teu lado,
Se você pudesse escolher, se você pudesse criar a lei do zero, o que você colocaria, o que você tiraria, o que você facilitaria? Excelente pergunta. Cara, sendo bem direto, eu acho que o trabalho que a CVM está tentando fazer com tokenização de ativos ainda precisa ser polido e ainda precisa ser melhor orquestrado. Sim. Eles acabaram de lançar também uma carta diretiva com orientações ali para o que é o trabalho de tokenização. Mas assim, criaram mais confusão, com todo Sim. respeito, tá, CVM? Não quero que você esteja também... E o mercado não tem reagido bem a isso. A crítica Péssimo. tá sendo geral. Péssimo. Eu li 10 pareceres diferentes, de 10 advogados diferentes, cada um com uma opinião oposta e todos tecendo muitas críticas e dizendo, cara, eu não sei se a CVM ajudou ou prejudicou o mercado emitindo esse parecer, né? Então, assim, o mercado de tokenização precisa ser regulado? De certa forma precisa, porque também, vamos falar a verdade aqui, tem muito scam na praça. Exatamente. Todo dia eu recebo... fraude, pirâmide, etc. Perfeito. Né? Esse ano o Gladson tentou se candidatar lá, o faraó dos bitcoins. Brasil é uma delícia. Então, assim, não vou nem falar nada aqui, tá? Cara, é sensacional, cara. Mas assim... precisa de regulação até pra gente evitar e trazer mais gente pra dentro. Porque enquanto não tiver adequadamente regulado, minha mãe também não vai querer colocar as economias dela nesse negócio. É lógico. Faz sentido, correto? Ninguém tá viajando e aqui. tudo que sai na mídia é só coisa contra. É só coisa contra. Exato. Porque da Ibope, lembra que a gente tava falando de fofoca? Esse é o ponto. Quando sai lá que o faraó dos bitcoins prejudicou tantas e tantas pessoas, voava de helicóptero, tinha não sei quantos bilhões fora do Brasil, isso dá muito Ibope e as pessoas se afastam. E quando alguém... Parecia a pirâmide tipo Monavi da vida, parecia aquele tipo de coisa que quem tá no topo fica desfilando de Mercedes e Ferrari. E quem tá na base já perdeu as economias. Não tem nada a ver com isso. O mercado não tem nada a ver com isso. A gente já falou várias vezes, o mesmo ativo, por exemplo, um fundo imobiliário que é listado dentro da XP com as mesmas auditorias, pode ser listado como um criptoativo, como um token utility, não precisa ser security, dentro da blockchain. O mesmo. Literalmente o mesmo. Preciso levantar 100 milhões, mais sei lá o quê. Você pode botar 50, ou quanto que você quer que seja, via XP da vida. Eu sempre falo da XP aqui, inclusive patrocina nós, né? Tamo junto. E o outro lado com a blockchain, com a Coin Livre. E estaria tudo bem. Aí o consumidor que vai entender, eu gosto da blockchain, eu assumo o risco da blockchain, mas com esses benefícios, ou eu prefiro algo mais tradicional como o mercado tradicional, XP, escambau, sendo que talvez o meu retorno seja menor. A blockchain tem que surgir, acima de tudo, como uma opção. Assim como foi o Web 1 para o Web 2. Ninguém obrigou aos blogs virarem plataformas. As plataformas surgiram por necessidade de mercado. Ninguém está obrigando a XP a operar criptoativo. A gente está falando, vocês operem o de vocês, a gente opera o nosso, mesmo que sejam o mesmo lastro, o mesmo ativo. Vamos ver o que o público quer. E tenha certeza que, conforme o público for migrando, essas grandes empresas que têm ótimos atendimentos, que têm ótimas estruturas, o Genial, a própria XP e tantos deles, vão se adaptar e vão ter os seus próprios também. E Deus queira que procurem a gente aqui da Coin Livre para a gente poder originar coisa junto. O ponto é, a gente está aqui para ajudar. Ninguém está querendo matar ninguém. A blockchain não está querendo tirar ninguém do mercado. A gente vem com uma opção, só que uma opção que... E aí é prova. Não tem eu acredito ou não. Não é alienígena se você acredita ou não. A segurança da blockchain é 1000 vezes melhor. Sim, isso incomparável. Até o mercado tradicional, até o Web 2 vai ter que se adaptar à segurança da blockchain. Ninguém vai colocar, daqui a muito pouco tempo, ninguém vai colocar dinheiro numa conta como é a tua conta corrente hoje do Itaú, se aquilo não for descentralizado. Se não tiver 1 zilhão de computadores, se não tiver validação, se não tiver log da operação do começo até o fim. Ninguém vai fazer isso. É que por enquanto as pessoas não sabem a diferença. Mas já ninguém vai ser louco de fazer o oposto. Seria o equivalente a você falar, você prefere pegar dinheiro a uma mesma taxa, pegar dinheiro do banco ou de um agiota a uma mesma taxa? É claro que do banco, se for a mesma taxa. O agiota você não sabe se vai te matar no dia seguinte, você não sabe o que vai acontecer. A uma mesma taxa, com os mesmos benefícios. Quem é que vai pegar... Você está pegando um financiamento imobiliário, você vai estar comprando a tua primeira casa. Tu está dando 100 pau de entrada e financiando 500. Se você tem a mesma opção de fazer isso pela Web 3 e pela Web 2, sendo que a Web 2 te dá muito mais segurança, muito mais lisura, muito mais processos de auditoria e confiabilidade, para que você vai fazer com o mercado tradicional? Então o mercado tradicional vai ter que se adaptar. Ponto. Sim. É nisso que eu acredito, pelo menos. Eu não estou certo nem errado, mas é o que a gente está vendo no mercado acontecer. A gente estava falando de notícias, de entretenimento, que dá retorno, que não dá.
A gente teve o momento de pandemia, que para o Brasil, apesar do desastre que foi muito bom na área digital. O Brasil, ele evoluiu 5 anos em 1. Digitalmente foi. Tanto é que assim, a gente deixou de Casas Bahia, Loja 100... Vitor vai ser cancelado. Loja 100, Casas Bahia, todos os outros que eram os maiores varejistas do Brasil. O maior varejista do Brasil hoje é Mercado Livre. E assim que eles resolveram o principal problema que eles tinham, que era o problema de logística, que a gente tava todo mundo na mão do correio, resolveram a logística dele. Hoje você comprar de manhã, o cara entrega tarde pra você. Logística própria. Cara, domingo, 9 da noite, chegou na sua casa. Outro dia eu comprei um negócio sábado, 7 horas da manhã, meio-dia, o cara entregou. Eu falei, meu, que empresa é essa? Hoje todo mundo, quando vê carro do Mercado Livre, o pessoal abre um sorriso. A pessoa ama aquela empresa sem nada, eles não te pagam nada, se ama aquela empresa. Aí veio a pandemia. E a entrega de graça. De graça. Não, rápido. A entrega de graça, no mesmo dia, no dia seguinte, de graça. Não tem mercadoria perdida, extravio, igual tinha nos Correios. Mas, enfim. E aí o que acontece? No ano de pandemia que todo mundo ficou em casa, teve o pessoal que se adaptou, acabou fazendo home office, mas teve muita gente que acabou perdendo emprego. Perfeito. Você perdia emprego e aí você ficava o tempo todo ali caçando alguma coisa, desesperado, como é que eu vou? E aí, por conta da própria pandemia, o mercado de Bitcoin ele começou a subir. Mas subir. Eu lembro quando ele bateu 60 mil, putz, por que eu não entrei antes? 60 mil, agora já era, não vai. Não, 65 acho que é até o máximo. Aí ele foi, não parou mais, perdeu o freio, foi embora. E aí todo mundo naquele negócio, você tá numa situação que você tá trabalhando ou reduziu muito os seus ganhos financeiros. Tá todo mundo meio que desesperado. E tem um negócio, você coloca um dinheiro aqui, você vê que é milionário no outro dia, calma aí. Todo mundo começou a virar notícias, da mesma forma que notícia ruim dá, notícia boa também dá. E no começo era só notícia boa. Estourou, bateu 100 mil, bateu 200 mil, 300, bateu 360 mil, 370 mil. Foi assim, um negócio surreal. E todas as outras começaram a acompanhar. E todo mundo que começou a entrar ali começou a ganhar muito dinheiro do negócio. Calma aí. Eu não entendo merda nenhuma que é isso, mas o meu dinheiro tá aqui, que era 1.000 virou 2.000, que era 2.000 virou 10. Então, calma aí, vou começar a olhar para isso. Aí onde foi todo mundo começou a virar para esse mercado, os bancos, informações, calma aí, tá todo mundo pesquisando mais sobre isso, tá todo mundo direcionando para isso, por que eu não tô nesse negócio? E aí começou todo mundo a mirar sobre isso, e aí a evolução, tanto digital, do 5 em 1 para o mercado cripto aqui, para o Brasil pelo menos, cara, foi exponencial, porque assim, todo mundo estava procurando aquilo, mas só que eu vou abrir conta onde? Só tem nos players mais difíceis, estão todos fora do Brasil, não tem nada, aí você começou a ver os players brasileiros montando as plataformas aqui, tentando facilidades, tentando juntar, porque assim, você está fazendo uma pessoa que nunca viu... Pessoa que conhece muito, pessoa que nunca viu, como é que eu vou ajustar de uma forma que vai? E aí assim, você tem, de 2 anos atrás, quantidade de capital que era investido no Brasil no mercado de criptoativos. E hoje, não tem nada comparado na história de crescimento tão rápido assim. Então assim, aí foi o momento das notícias boas. Estourando. Chegou num nível, o mercado tradicional perdendo muito dinheiro. Tá saindo muito dinheiro tradicional vindo para cá. Vamos bombardear de notícia ruim, de golpe, disso, aquilo, para só entregar isso. Ó conspiração. Não, mas assim, em modo geral. Eu vou dar um exemplo rápido disso. Eu vi uma notícia esses dias que me deixou revoltado, que era o seguinte... o mercado de cripto, de maneira geral, está caindo bruscamente. Certo. Aí qual que era a fonte dele, o porquê que ele achava isso? Ele é um especialista. Ele fez uma busca no Google Analytics para entender a quantidade de buscas das palavras criptoativo, blockchain, Bitcoin, Ethereum. Buscas no Google. Aí que as pessoas tinham... O ponto dele é que a pessoa tinha perdido interesse. Certo. Não era só... E isso foi muito antes da queda recente, tá? Isso foi meses atrás. E aí ele falava, olha como o número de buscas baixou. Quando eu vi essa notícia, eu falei... eu fiquei preocupado. Porque era um cara que, teoricamente... Eu não vou falar quem que é, mas é um jornalista respeitado, no financeiro e tal. Falei, caramba, mano, se ele tá falando, deve ter algum pingo de verdade. E eu fui fazer as mesmas pesquisas que ele fez e, de fato, ele estava certo. Tinha uma queda. Você checou Chequei. Conseguiu. Só que daí eu fiz uma segunda pesquisa. Simples, tá? De um leigo. Apesar de eu gostar muito da estatística e tal. De um leigo. Eu peguei e fiz o seguinte. Eu peguei as top 20 palavras mais pesquisadas entre criptoativos, tá. NFTs e empresas relacionadas diretamente. Então podiam ser exchanges e tal, sei lá. Tinha crescido tipo 500%. As pessoas pararam de produzir. O que acontece? Eu não posso fazer um estudo de correlação disso porque eu não fiz naquela época. Claro. Mas é muito simples de você citar no Google Analytics. As pessoas pararam de procurar termos únicos. Só criptoativos, blockchain, Ethereum, Bitcoin. E começaram a se interessar
pelos assuntos que vêm em seguida. Correlacionando. Como uma pessoa normal que aprende. Você aprendeu o básico, agora você quer aprender um pouco mais. Basicamente, a gente poderia dizer, o cara evoluiu. Eu não Exato. posso afirmar para você que aumentou bruscamente as pesquisas, que diminuiu nada, porque teria que ter um estudo de correlação ali. Mas esse cara prestou um serviço absurdo, porque o órgão que ele representa, o jornal que ele representa, ele é um grande jornalista em um jornal específico muito proeminente financeiramente, e ele é colunista de mais outros 2. Essa matéria dele impactou muita gente. Sim. E o cara não teve o trabalho de falar com um especialista. Ele deve ter feito por si próprio a porra da pesquisa. Acompanhando nada sobre o estudo de nada. Tipo assim, as pessoas pararam de comer banana. Como é que eu pesquisei isso? Fui nas feiras. Na feira de uma cidade. Em uma E cidade. se estão Exato. comprando no E no supermercado? dia tava chovendo, No então não tinha hortifruti. ninguém na feira da E se o cara tá colhendo na puta que o pariu, comprando na estrada? Ele não quer saber disso. Ele vai noticiar aquilo que ele acha que vai ter mais like ou mais visualização. A mídia tá sendo muito predatória com esse Ó, mercado. 2021, tem tava acompanhando um estudo que fizeram, que lançaram que assim, agora o Bitcoin acabou de vez, derreteu 68 vezes durante o ano inteiro de 2021. Olha só. Que agora o Bitcoin já era. Aí ele caía e subia. Não, agora, não. Aí não, é agora. 68 vezes durante o ano. Tem até um site, Vitão, que é quantas vezes já declararam a morte do Bitcoin. Acho Eu que já vi isso. É real. Já declararam a É real, morte do Bitcoin. é, Agora é. vai dar merda. Tem tipo, é um Exato. contador. É tipo, um contador. É que nem o impostômetro que a gente tem na Exato, lista, ele tem um contador ali. é isso. Ou agora o... Tem alguém fazendo essa continha e vai ter muito mais, tá? O perfil novo de um amigo meu, o censurômetro, que É. tem agora, que ele vai postando toda vez que teve Ó, censura do... Desde 2010, 414 vezes já foi declarada a morte do Bitcoin. Impressionante. Mas olha que coisa, né? Quando todo mundo tá achando que tá com problema, se você acompanhar as maiores carteiras, Então, os bancos, os Isso. operadores, os Isso. investidores de massa, os originadores primários, todo mundo se entupindo de criptoativo. Não só Bitcoin, criptoativo de maneira geral. Fazendo carteira, construindo carteira. Exato. aí Quando é onde você sai tiver- as sardinhas nessas notícias. Exato. A sardinha sai porque, pô, ou eu perdi o emprego, coloquei um dinheiro lá, ou tenho um pouco de dinheiro, tá aqui, pô, tá caindo, não quero perder, eu vou sacando, só que aí que tá. Se o pessoal não vai fazendo um assunto mais aprofundado, não vê os movimentos das grandes É o baleias. trader de boteco, né? É. Ele coloca uma coisa que ele não entende porra nenhuma, ele vê caindo, ele tira porque ele não entende Todo porra mundo nenhuma. tá saindo e as grandes baleias comprando tudo. Tá indo tudo pras mesmas carteiras. Exato. E isso o pessoal não percebe, o movimento do negócio. Tem até um gráfico que chama zona de capitulação, né? O gráfico assim de bull market e bear market, ele sempre assim, tem uma euforia, sobe, aí ele chega lá nesse topo histórico e depois cai. Mas essa queda, ela não é de uma vez, ela vai acontecendo. Mas quando ela chega numa zona de capitulação, quer dizer que todas as sardinhas já desistiram do jogo, Isso. entregam seus papéis, seus ativos, e aí justamente vem quem acumulou capital, cash is king, acho que vocês já devem ter ouvido Sim. esse slogan por aí, e aí esse cara vai, recompra e os papéis ou os ativos retornam para os seus verdadeiros donos. Essa é a verdade. É isso. A teoria básica por trás de qualquer cripto que não tenha lastro e que seja inflacionário é que de tanto em tanto tempo você tem as recompensas cortadas pela metade e que, de maneira geral, todos esses ativos são limitados. Você tem um Pô, eu número queria que você fixo. me fizesse essa pergunta. E aí, para onde você acha que vai o preço do Bitcoin, em quanto tempo e tudo mais? Não tem- Me dá essa deixa pro... Daqui a 10 anos, não tem como valer menos do que hoje. Vão ter menos ativos, cada vez a recompensa vai ser menor. É lógico. É ruim pra quem Bitcoin tá tá em- fazendo trade dia a dia. O cara tá exposto a uma volatilidade muito grande. Até na própria Coin Livre, 99% de tudo que tem ali é ativo com lastro, é renda fixa, é o que já tem no mercado Web 2. O pessoal não mexe com coisa que é inflacionária sem lastro nenhum. Perfeito. Então existe uma diferença brutal. Ainda assim, análise de curto prazo, o cara que tá fazendo análise fundamentalista e análise gráfica de uma semana, vai me desculpar. Não entende porra nenhuma. Me desculpa pros caras que são foda pra caramba. Eu tenho amigos que são traders foda pra caramba. Uhum. Mas assim, o cara que tá fazendo análise de Bitcoin, sei lá o que, semana a semana, não entende porra nenhuma do que tá fazendo. Porque se esse cara aprendeu em algum lugar como fazer análise gráfica, ele aprendeu talvez com ativos da TradFi. ações, É. derivativos, contratos futuros, que existe uma previsibilidade, que dentro do contrato você sabe o que vai acontecer. Criptoativo não é assim. Não existe um parâmetro de comparação. Qualquer coisa que você vai comparar. Ouro, tá bom. Ouro pode ser volátil. Pode ser. Muito menos do que um criptoativo. Sim. Mas pode ser volátil.
Se o cara é especialista em micro mudanças de commodities, talvez esse cara saiba mexer em criptoativo. Talvez. Sim. Todo o resto que aprendeu a ser trader com o mercado tradicional não tem noção do que tá fazendo. Você sabe que tem gente que compara análise gráfica com astrologia, né? Pelo amor de Deus. Eu vejo o vídeo do cara traçando tendência de hora. Não sou eu que tô falando isso. Pelo amor de Deus. Mas se hoje der lua cheia, tem muitos amanhã. Tem muitos grafistas que eu respeito e tal. Eu acho que tem pontos de entrada que dá Eu pra também identificar. tenho vários que eu respeito pra caramba. É. Mas assim, as análises individuais é uma piada. Difícil. O cara que fala sobre. E aí, hoje? O que vai acontecer hoje? Entra na porra da dash dele de certa plataforma lá e traça essa tendência por hora. Eu falei, não. Tem até um influencer famoso aí que eu não posso falar o nome, né? Um cara que chama todo mundo de fofo, de fofa, que ele vive também falando, ó, aqui vai cair até chegar em tal preço. Eu olho assim e falo, sério? Você jura que vai acontecer isso? Assim? Aí depois tem aquela fama do mercado de influencer que influencia o seu mercado para fazer certa movimentação em moedas menores para que eles não se beneficiem. E aí você tem que falar que isso não é verdade ou que isso é verdade. Me desculpa, eu conheço vários projetos que faliram ou deram certo por causa disso. Um conjunto de influenciadores nacionais ou internacionais que resolveram dar a mesma opinião para que todos os seguidores tivessem um certo comportamento e fizessem. Subprime 2008 foi isso também, né? Quando um monte de gente analisa positivamente um mercado e dá uma nota e fala, não, vai acontecer isso, ó, aqui é céu infinito, aí todo subir Eu vou fazer uma pequena pausa aqui para mandar um abraço para um amigo meu chamado Hélio Beltrão, que foi meu patrono no IFL, ele que hoje é o presidente do Instituto Mises Brasil, que há mais de 10 anos atrás teve a abertura da primeira reunião que eu fui do IFL, ele falou justamente sobre isso, sobre a ciclicidade de mercado baseado na escola austríaca. É incrível como coisas que foram determinadas há dezenas de anos atrás por Mises, que não tinha noção do que era um ativo digital, muito menos uma criptomoeda, ainda estão presentes e extremamente atuais hoje. Eu tive um papo com ele há muito pouco tempo atrás sobre isso e eu espero que a gente coloque essa live o quanto antes para eu poder marcar ele, porque é impressionante. É impressionante. Assunto vai, assunto vem e a conclusão é a mesma. Não importa se está falando com produtor de conteúdo, com um grafista, com um trader, um escambau, a conclusão é sempre a mesma. Quem não entende o que está acontecendo é o cara que não estudou. Eu não sou trader, eu não fico jogando meu dinheiro lá pra ganhar e perder no mesmo dia. Eu não tenho, acho que eu não tenho estômago pra isso, ou cabeça pra isso. Não sei se eu vou ficar. Eu não faço. Mas o ponto é, eu acho que hoje os. Como é que eu vou falar isso pra não ser processado? Então melhor não falar. Os idiotas têm mais atenção do que as pessoas que de fato estão estudando e fazendo conteúdo. Não é, que aqui um estão pouco vendendo real. facilidade. E todo mundo quer facilidade. Então, ó, tá vendo aqui, ó, esse gráfico aqui Quer vai ficar rico cair. pra ontem? Exato. Coloca aqui, ó, brincadeira. certeza. Isso não existe. Cara, na verdade é 50% de chance. Ou sobe ou desce. Exato. Se ele falar... Ó, aqui é um se ele exemplo, fala- pandemia. O Bitcoin tava ali, tava indo bem, tinha uma perspectiva de um crescimento bom. Veio um evento, né, inesperado que abalou todos os mercados. De repente a gente teve uma queda vertiginosa no preço do Bitcoin. Qual gráfico que consegue prever um troço como esse? Pois Se é. você souber me responder isso, olha... Existe. E vou falar uma aqui que vai virar thumb depois. Ai, pai do céu. Vamos lá. A oportunidade de você ficar rico do dia pra noite já foi, já passou. Não existe mais. E isso é bom. Eu não vejo nenhum dos caras que realmente produzem conteúdo falando sobre isso. Do economista ao cara da GameFi. Porque não dá Isso ibope, pô. É bom. Não dá ibope. Você ficar rico ou pobre do dia para noite não é bom para o nosso mercado. Porque volta para aquele estigma que tudo que existe por trás da blockchain são tokens inflacionários, com uma volatilidade altíssima. E não é isso. Isso não é nem a pontinha do iceberg, isso não é nada. É um grão de areia na porra do mar. Tem 1 bilhão de coisas para ser falado sobre esse mercado. Se a gente quer que a galera entre no mercado, tem que parar de dar atenção para essas coisas do tipo token de joguinho, sei lá que porra, que te deixou milionário do dia para noite, e falar das coisas que de fato estão construindo valor. Então, valor. Não, sabe, iludidos Num pelo preço, acaso valor. do Taleb, iludidos pelo acaso, é um pouco isso, assim. Pode acontecer de você, de repente, dar uma baita sorte, porque você tava numa ponta certa, no alinhamento
certo e aquilo explodir no seu Tu portfólio. comprou caiaque antes do tsunami na porra do Japão. Tudo bem, você se deu bem pra caralho. Isso não é estratégia de negócio, Mas não significa caralho. que você seja um cara bom em analisar teve sorte, ativo, ponto. e investir. Não significa. Não, mas você dá uma acertada dessa, aí depois você vende até curso. O cara que adivinhou que a moeda que cresceu 4.000% vem falar de uma nova moeda. Aquele tipo de criador de conteúdo que rima com brocha, o sobrenome, que inventa fórmulas que ele mesmo inventou e vende cursos sobre a mesma coisa que ele inventou e faz dinheiro com o negócio sem que nada seja aprovado. Ó, o que você tá falando é verdade, só que não dá muito ibope no negócio. Agora imagina aqui, ó, eu abro aqui, ó. Não, é E você que, verdade, você que tá acompanhando aqui agora, no final desse podcast aqui, a gente vai revelar as duas, né? As duas moedas que vão explodir com previsão de pelo menos 2.500% no dia do lançamento. Nossa, isso. Aguarde. Isso é um corte. Isso é um corte. Isso me irrita. Mas isso segura a audiência até o final desse negócio, pô. Tu tem 3 veículos de comunicação que vendem assinaturas pra você ter informação privilegiada, que fazem propaganda dizendo. Eu já falei isso em outro episódio aqui, dizendo literalmente: o nosso analista, o vulgo estagiário que pariu do nada uma ideia, que descobriu a moeda que valorizou 4.500% em um mês. Está dizendo pra você colocar nessas 3. Pra você investir nessas 3 moedas. Caralho, 3. e nós que estamos aqui produzindo conteúdo temos que fazer um disclaimer de 3 parágrafos de isso aqui não é dica de investimento. Mas um cara desse que ganha dinheiro com isso, ele pode falar à vontade. É verdade. Isso surge no mercado pra caramba. Você tá brincando? Mas se você continuar até o final, eu vou falar o nome das duas moedas. As duas moedas que vão ter um crescimento de 2.500%. Não. E Não, aí, tô fazendo corte aqui. E aí, cara, chegou num ponto de que quem tá por dentro do mercado, a gente não sabe de cor as 10 moedas que estão mais tradando, que tem o melhor market cap. Mas se você perguntar quais são as 10 maiores shitcoins, a gente sabe de cor. Pô, A rainha do que a gente já falou sobre isso, a rainha da Inglaterra morreu, 30 moedas da rainha da Inglaterra. Sim. Cara, ó, alguns 2 meses atrás, Elon Musk surgiu alguma coisa que possivelmente ia comprar o Manchester United. Uma moeda que nem era do Manchester United, explodiu aquela porra. Não era oficial. O Manchester não tem token ainda. Explodiu a moeda. Já existe a Silvio Santos Coin? Gente, não, e se vocês quiserem polêmica mesmo, a gente pode entrar nesse papo das research. Né? Já que você falou das estratégias das research. Metade dos jatinhos de hoje estão lotados de piramideiros. Não, piramideiro é um nome muito agressivo. O pessoal, egípcios. Faraós. Grandes gestores do Antigo Egito. Mas, cara, é impressionante, assim. Esses clickbaits, eles vendem muito. Demais, assim. E não tem como. Os caras têm que fazer... Por exemplo, Vinícius Bazan. Pô, parabéns, ele tá fazendo um ótimo trabalho. Mas, cara, a estética dos produtos da Empíricos, às vezes leva a um certo... né? O oba-oba ali que tem uns certos cuidados. Eu espero que as pessoas olhem pra isso e consigam avaliar bem, falar, não, peraí, acho que eu tô pedindo muito, né? Não sei, eu tô criando muita expectativa, mas enfim. Você vai me desculpar, a gente não tem nem patrocínio, mas você quer acompanhar algum conteúdo que vende conteúdo e sabe do que tá falando? Suno Research. Eu não vou falar especificamente sobre esse exemplo que você deu agora. Suno Research. Não podemos, tá não certo. Não podemos falar sobre outras empresas para não ser processado. Claro. É a única dessas que vendem conteúdo que eu ainda acho que, de fato... Não, posso falar um negócio sério? Sério agora, sim. Real. Pô, tá falando sério até agora. Não, eu acompanho todas as research. Assim, eu assino Nord, eu acompanho Empíricos, eu acompanho Eleven, eu acompanho a Suno. Eu também. Assim, vários. E realmente as research fazem um trabalho muito sério no Brasil. Todas elas. Eu não tenho... Talvez as grandes, assim, eu poderia dizer absolutamente que elas fazem um trabalho sério. O que acontece é que cada uma ali vai puxando para um lado e vai tecendo estratégias que não necessariamente são as melhores ou as mais recomendáveis para a gente criar um perfil de investidor inteligente no Brasil. É isso. Então, assim, procure aquela que vai ter um perfil educacional, que tenta te levar para a montagem de um portfólio de longo prazo. O cara que tá te
falando que você vai ficar rico do dia pra noite, seja com criptomoeda, ou aposta, ou o raio que parta, esse cara tá mentindo. Isso! Ponto. Para Esse de é o seguir. recado. Puta, obrigado. Finalmente. Se alguém tá te prometendo qualquer coisa dessa, para de seguir o cara. Para. A não ser no final desse vídeo que hoje a gente vai mostrar. indicar A gente vai indicar as 2 melhores moedas que você vai ficar rico. Vai. Eu vou, a moeda, a gente já falou que a gente vai criar sobre isso. É uma moeda dos ativos sexuais do Vitor. Então Não, é água de banho, por exemplo. Ó, o nome já vou revelar massagem. agora. Posso revelar erótica. o primeiro nome aqui agora? O quê? Da primeira moeda? Dá uma dica, que vai estourar. dá uma dica. Ó, Egitocoin. Egitocoin. Ixi, Essa- acabou essa live já tem Essa aqui é criando. sensacional. É baseada Ela tá nos criando. antigos faraós que ressuscitaram nesse momento e falaram: agora que a gente vai foder a população. É. E aí, através dos seus projetos, tem as moedas próprias, você vai ficar milionário, pode ficar certeza. Não, Pode botar R$100 hoje, amanhã você vai ter 10 milhões na sua conta. Fácil. Ou tem uma moeda que eu vou montar que vai ser Vitorcoin. Essa vai ser a única que vai ser assim, ó. Vai ser direto. Qual que vai ser a intenção da moeda? Unicamente você não tem direito a retorno nenhum. Você vai dar dinheiro, eu vou catar e eu vou curtir a vida. Você curte as fotos. E se você comprar mais de R$1.000 nessa moeda, ele pode te indicar o cabeleireiro dele que fez esse corte E aí eu maravilhoso. posso indicar a cada 1.000 moedas que você comprar, eu posso te dar acesso ao OnlyFans do George. Que aí tem conteúdo exclusivo. Exclusivo essa semana. Packzinho, George. Pack George. Pack Tonholo. É um monte de zoeira aleatória que me parece mais séria do que as coisas que eu vejo hoje em canais de informação. Puta vida! Porque aqui pelo menos você consegue olhar e falar: olha, é zoeira. Nas comunicações desses canais de extrema confiança, muita gente não consegue separar uma coisa da outra. A exemplo desses o analista que acertou te tá indicando isso aqui. Você tá de brincadeira. Cara, eu tô doido comigo. pra acertar uma moeda só pra falar depois. O cara que acertou a Se moeda acertar, tal. a gente cria as nossas. Ponto. A gente cria não. Inclusive, com a Livre, Fabião, dá mais um aí pra nós. Isso aí, vamos lá. É fazer as nossas aí, que não vão prometer pra você 500% em 2 dias, mas Em tem 3 laço. dias, quem sabe? Tu tá fudendo com o projeto. O patrocinador vai deixar de ser patrocinador Não, logo isso menos. das moedas que a gente vai anunciar, não da Coin Livre. Coin E eu Livre que bebo. Coin Livre é só projeto bom. Daí o negócio é sério. Agora que a gente vai lançar aqui, Pai do céu. 2 moedas no final do programa. Eu tenho mais uma perguntinha pra você. Manda Eu ver. tenho mais várias, mas é que essa daqui tava seguindo, deu uma desviada, mas eu queria voltar pra cá. Eu tinha te perguntado logo antes, de, tipo, da reação do pessoal que acompanha o teu conteúdo em relação ao conteúdo que você faz. Eu fiz algum comentário um tempo atrás aqui, que eu acredito muito, que existiram vários dos eu não vou chamar de influenciadores, dos youtubers que eu curto. Eu sou gamer, tá? Então, de Alan Zoca, Damiani, de Pipocano, eu vejo esses canais, ao Coringa, da Loud, eu vejo com muita frequência, né? E muitos deles houve, vamos dizer assim, uma transformação de alguns anos pra cá, que eles, ao trazerem as suas respectivas comunidades pro Discord, acabaram recebendo alguns feedbacks de lá, e através desses feedbacks começaram a criar conteúdo. Ou seja, se antes um produtor de conteúdo tinha que se preocupar com pauta toda vez, com o que ele ia reagir, com o que ele ia produzir, a partir do momento que eles pegaram a comunidade e jogaram para o Discord, a comunidade reagindo entre si, eles com um bom moderador conseguiam filtrar aquele tipo de informação e produzir a partir daquela informação. Isso fez com que eles economizassem um bom tempo. Ok. No nosso mercado, eu vou dar como exemplo a GameFi, mas isso é de maneira geral. Já falei isso uma vez aqui, inclusive no podcast da Elo, que foi o primeiro que a gente publicou. Que o brasileiro, ele derruba moeda, ele explode moeda. Ele derruba projeto, ele explode projeto. A gente tem um poder muito grande porque a nossa presença social é muito alta. Sim. Talvez não tanto numérica, mas eu brinco que um brasileiro vale como 30 de qualquer outro país que seja por aí. Então a informação que a gente produz de fato é muito relevante. Você é produtor de conteúdo. Perfeito. Você tem podcast, você acompanha o teu público, você pega... enfim, as informações que vêm dos comentários da galera para poder saber o que você vai fazer a partir daquele momento. A minha pergunta para você, depois desse disclaimer gigantesco, que bem ou mal também é uma introdução para esse assunto, como é que tem sido não só a tua interação, como, mesmo que de uma maneira sem precisar de profissionais, data mais nada disso, a tua produção de conteúdo baseado nesse BI, nessa informação que vem vindo das respostas das redes sociais e dos números de visualizações, tempo de visualizações, etc. Como é que você tem feito esse paralelo, essa transição entre faço conteúdo, analiso informação, planejo o próximo conteúdo?
Puta, baita pergunta. Assim, a gente começou nessa linha de fazer as pautas próprias, porque a gente achava que sabia do que queria falar e do que deveria falar. Então, o caminho que todo mundo seguiu, tradicional, de beleza, vamos fazer conteúdo, tem todas essas pautas que a gente acha que são carentes, vamos lá falar sobre isso. Mas aí, esse ano, 2022, foi o ano de quebrar paradigma dentro da nossa cabeça, assim, de todo mundo que participa do Banco Aberto, meu, do Igor, do Gabriel, de pensar o seguinte, cara, o Web3 é comunidade, pra tudo, tá? Não só pra conteúdo. Eu adoro quando o convidado fala um negócio que eu não preciso ter que falar eu. É comunidade pra produto, é comunidade para marca, é comunidade para troca de informação, interação, engajamento, aprendizado, tudo, o tempo todo. Pós-venda. Super. Você é só um facilitador dentro da comunidade. Você é voz, você é o cara que tem essa skill de saber desenrolar um tema, trazer links, trazer referências e dar voz a essa comunidade. Muitas vezes a própria comunidade faz o negócio acontecer sem você precisar fazer muita coisa. Então, qual que foi a nossa estratégia esse ano? Abrir uma comunidade, trazer gente para essa comunidade e criar oportunidades, mecanismos de incentivo lá dentro, não só para quem está participando ver valor na comunidade, mas para também essa questão de audiência e voz estar representada ali. Uma coisa que eu estou muito preocupado agora, por exemplo, é com diversidade. Esse pra mim é um tema sério. Novembro a gente quer fazer pelo menos uns 2 vídeos por semana falando de diversidade em Web3. Quais são as iniciativas em Web3, em criptoativos, que estão representando outros nichos, outras vozes, outros saberes, sabe? E eu comecei a aprender isso no final do ano passado participando de DAOs, que é um tema lindo. A gente pode fazer outro Metacast só pra falar de DAOs. Eu dei uma palestra esse ano na Non-Fungible. Vou te trazer junto pra cá com a Ana Laura Barata. Perfeito, a gente traz a galera ela da é especialista. Vamos trazer o João Cury. Ela trazer... é da IVE, né? Você sabe. Exato. Ela tava na... Ela é fundadora. Ela tava a Simone Sancho da IVE NFT tava na mesma mesa que eu lá na NFC desse ano, aqui em São Paulo. Eu não te conheci lá? Eu tava evento Você inteiro. tava lá? Pô, cara... Eu tava lá na área VIP, gravando todo mundo. Como que eu não te vi? Cara. Ô, Fábio, tu não viu ele palestrar? Porque você estava na palestra. Eu assisti a palestra. Caçamba, tu não me passou o contato? Olha só, cara. Fábio foi competente. Enfim. Já ter me passado esse contato que nós tivemos que pedir via Giovana. Ô, Fábio, que oportunidade que você perdeu foi essa, Fábio? Você tava literalmente no mesmo... Claro. Tava no segundo dia, na terça-feira à tarde, falando sobre o painel de DAOs lá. Vamos falar de DAOs no Metacast, hein? Vocês viram aqui, ó. E esse cara me pergunta, os eventos valem a pena? As discussões estão valendo a pena? Os painéis estão valendo a pena? Vitão, eu não vou nem mais responder, tá aqui a resposta. Blockchain Rio desse ano bombou. Também tava lá em todas. Sim. Todos os dias, trouxemos todos os contatos pra cá. Mas aí voltando, só pra fechar essa pergunta. Comunidade é tudo. Aí a gente abriu a Web3BR. Caramba. Eu e o Igor estamos lá no Discord. Tem a nossa. Não é uma DAO. Eu não posso chamar isso de DAO ainda. Porque a gente não tem mecanismo de consenso, de distribuição de tokens para os participantes, cargos. A gente também não precisa ser não necessariamente. Não estruturamos isso ainda. Queremos fazer, mas a gente está indo com calma. O que tem lá? Tem representantes de empresas, comerciais, gerentes de produto, tem criadores de conteúdo, inclusive Vitor, eu entrei lá tanto com a minha conta pessoal quanto com a conta corporativa, foi ontem quando você me passou, e é a base para o que a gente quer começar a criar, o Fábio e tal, dentro da Coin Livre. Perfeito. Show de bola. Estão convidados a fazer lá um workshop. Não, a gente vai puxar tua galera, dar fazer quando? Amanhã? Dar benefícios para você especificamente. Bora. Inclusive a Binance está tentando fechar aí com a gente. Inclusive, tô dando um spoiler aqui. Dependendo de quando você viu esse conteúdo, talvez isso já tenha acontecido. Mas a Binance está conversando com o Igor lá para eles fazerem um workshop exclusivo de BNB para os participantes corporativos que estão lá na comunidade. Me convida, eu quero participar. Por favor, já está convidado. Vocês vão participar. Super quero participar, de verdade mesmo. Com certeza. Né, Fabião? Bora lá? Enfim, é isso. Essa é a questão. Comunidade é tudo. Show de bola. Ô, Jordan, a gente tá chegando ao final de mais um podcast. Mais um convidado, como sempre. Tem que ficar, vai ter que voltar, vai ter que ficar a tarde toda aqui, não tem como. Tem alguma pergunta? Não, pergunta eu tenho várias ainda, mas a gente não dá pra estender muito. Eu vou guardar pra próxima vinda. Eu, na verdade, já que a gente sempre fala sobre considerações finais, deixa eu tentar guiar, pautar. Boa. Tá bom. A pergunta sempre é, você tem considerações finais e quer conversar sobre alguma coisa que a gente não falou aqui ainda, mas
eu vou emendar. Escolhe um tema dos que você trabalha hoje. Um único tema. Se você pudesse improve, não sei se são NFTs, não sei se são criptomoedas, criptoativos, ativos com laço, não me interessa. Legislação que a gente falou aqui. Escolhe um tema pra você fazer esse teu desfecho. Boa. Faz o teu pitch. Se você pudesse mudar alguma coisa nesse tema, o que você faria? Perfeito. Eu acho que assim, a palavra-chave aqui é infraestrutura para esse novo mundo de blockchain e criptoativos. Sem isso, a gente não vai disruptar uma geração inteira, um país inteiro, milhões e milhões de pessoas. Eu acho que essa é a nova fronteira que a gente está buscando, infraestrutura. E quando eu estou falando de infraestrutura, é assim, você tá aí, tem a sua empresa, tem o seu negócio, tem a sua operação. Talvez você não precise fazer uma hard integration com uma blockchain pesada, montar um time todo, investir milhões para fazer isso. Você pode contar com empresas como a CoinLivre, como o MB, como o Banco Aberto. A gente está muito focado, tentando... E aí, assim, papo aberto, estamos se ajudando. Ninguém aqui é necessariamente concorrente. A gente está lado a lado tentando fazer isso para um mercado que é mar aberto. Perfeito. Que tem milhões de pessoas precisando. Então, assim, existem inúmeros serviços surgindo e a cada dia que passa esses serviços são ampliados, desde plataformas como serviço, cripto como serviço. Eu adoro falar sobre esse tema, é meu guidance de carreira principal. Então, se você está afim de falar sobre esse assunto, precisando dessas soluções, já estou emendando até aqui com o meu jabá, por favor, entre em contato comigo, Felipe Cabral, Banco Aberto. A gente vai ficar muito à vontade de conversar sobre esse assunto e eu acho que vai ser o novo milestone do mercado, infraestrutura, tech, para blockchain, para o mercado cripto. É isso que a gente precisa e é isso que vai transformar o mercado. Olha isso, Jorge. Olha que aula que o cara não deu. E aí ele até falou no final aqui uma coisa que eu ia falar para ele. Faz as considerações finais, faz o seu merchan, deixe seu arroba. Exatamente. Cara, quanto... qual que é? Os americanos chamam de food for thought. Né? Quanta coisa pra gente pensar. Sim. Total. Mas assim, brigadão demais, muito feliz de estar aqui nessa mesa com vocês. Parabéns pelo programa, vocês estão, assim, de verdade, acertaram na mosca. Desejo um sucesso enorme pro MetaCast. Espero voltar aqui em outras oportunidades. Vocês também estão convidados a participar lá. Vamos embora. Conhecer lá o Mercado Bitcoin também. A gente tem uns estúdios muito bacanas lá na Vila Olímpia. Vamos participar lá. Pode marcar que a gente vai. Pode marcar que a gente vai. Vocês, tá bom? Eu arranco o vidro daqui. Não, vamos embora. Tem muitas demandas, eu arranco ele daqui e a gente vai pra lá. Vamos embora, já vamos marcar pra semana que vem. Vamos lá já. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um MetaCast com sempre convidado de peso, com todo tipo de esclarecimento para você, para o melhor tipo de conteúdo que a gente tenta levar para dentro da sua casa. É isso. Mais alguma coisa, Jorge? Não, cara. Eu só acho sensacional que já é a terceira, quarta, quinta vez que a gente vê que até o influenciador, o cara que cria o canal de comunicação é um cara que é extremamente versado em assuntos técnicos. Eu adoro falar com pessoas aqui que não estão limitadas a só o canal que ele trabalha, a só o mercado que ele trabalha. A gente viu isso com tantos entrevistados aqui. E toda vez que a gente traz alguém que eu vejo que vai muito além da área que a gente imaginava, eu fico feliz pra caramba de poder conversar. É por isso que a gente convida para as próximas. Então, cara, muito, muito obrigado, Cabral. Olha, foi um prazer conhecer o teu trabalho, foi um prazer ter você aqui e vamos que vamos, né? Bora. E é isso, pessoal. Todos os links, tanto do Cabral, quanto da CoinLivre, quanto dos patrocinadores, de todo mundo aqui, tá tudo na descrição. Não esquece de deixar de seguir. Não esquece de seguir todo mundo que tá aí, comentar, curtir. QR Code, compartilhar, tá faz o Pix, faz o que você quiser fazer. E é isso, pessoal. Fica com Deus, até mais. Tchau, tchau.